É um prazer muito grande ser uma das organizadoras desse evento, estar aqui falando com vocês. Eu quero me apresentar, eu sou a Valéria, falo aqui de Belém do Pará. Sou uma consultora de pós-graduação no IPOG, que atende os estados do Pará e do Amapá, mas presente no Brasil inteiro. E eu sou responsável por uma das turmas de neuropsicologia que nós teremos agora em 2024, no formato presencial, que vai ser no município de Marabá. Eu quero falar brevemente sobre a instituição, que para quem não conhece, o IPOG, Instituto de Pós-Graduação, hoje nós somos uma referência nacional quando se trata de pós-graduações. Nós temos uma história de mais de 22 anos no ramo educacional, avaliação máxima no MEC, chancela própria e, o mais importante, mais de 300 mil alunos que carregam a nossa marca. E hoje a gente vai bater um papo muito bacana com a professora, que é a nossa convidada, Vanessa Santos. Eu vou falar rapidamente, deixar ela se apresentar melhor, porque o currículo dela é bem extenso. Ela é graduada em psicologia, atua como psicóloga clínica, realiza avaliações neuropsicológicas, é pós-graduada em neuropsicologia e reabilitação e é uma interessada na área de neuropsicologia, obviamente. Coordena um grupo de apoio aos familiares de pessoas idosas com demência e ministra as aulas e palestras sobre o tema. Já participou de diversas pesquisas e é uma das professoras que nós teremos na nossa pós-graduação. Ela faz parte do nosso corpo docente. Nós temos também diversos outros profissionais que são profissionais atuantes no ramo, que é muito importante. Então, o IPOG preza muito por esse know-how de profissionais que são capacitados, que já têm ali uma referência na área. E sejam bem-vindos. Agora fica com a professora Vanessa. Muito obrigada. Obrigada, Valéria, querida, pela sua apresentação, por falar da instituição, que também é muito valiosa para mim. Boa noite a todos, pessoal. Boa Sejam todos noite, muito boa noite. bem-vindos. Boa noite. Olha que bacana, temos muitas pessoas aqui interessadas por neuropsicologia, né? E, gente, neuropsicologia é o assunto que eu mais amo falar. Inclusive, no meu aniversário passado, não sei se vocês acompanham aquele formato de bolo que tem frase, que as pessoas botam um boneco no bolo desenhado com uma frase. A frase do meu bolo era: "Eu só quero falar de neuropsicologia", porque é uma paixão muito grande para mim. Espero poder passar um pouco disso para vocês e espero que vocês também se apaixonem, porque se vocês já estão aqui, é porque vocês estão interessados. Então, espero conquistá-los a entrarem aí nesse mundo da neuropsicologia, que é um mundo incrível. Bom, gente, eu vou compartilhar, eu fiz uma apresentação para falar da neuropsicologia baseada em evidências e vou compartilhar aqui a tela com vocês, tudo bem? A gente pode fazer o seguinte, ver, Valéria, o que você acha. Eu apresento, eu falo, e aí quem tiver dúvidas pode ir colocando no chat e depois eu respondo. Pode ser assim? O que você acha, Valéria? Pode ser sim, sem problema nenhum. Então tá ótimo, gente. Muito bom. Vamos lá, então. Só um minutinho, deixa eu abrir aqui. Vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês agora. Vocês estão vendo a minha tela? Eu tô. Sim. Ótimo. Sim. Ótimo, gente. Então vamos lá, ó. Eu vim aqui para falar hoje com vocês, então, sobre a neuropsicologia, práticas clínicas baseadas em evidências, né? Quando eu falo de neuropsicologia, vou dar uma passadinha aqui. Eu falo do nosso cérebro, da nossa capacidade, dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos, das reações que a gente tem para o mundo. E eu quero perguntar se vocês estão prontos para adentrar agora comigo nesse incrível universo que é o cérebro. Como eu comentei com vocês, eu adoro falar sobre isso. Espero que eu não tome muito tempo de vocês. Eu fiz aqui alguns slides, mas é um assunto muito empolgante, espero que vocês se empolguem também com tudo isso. Vamos lá. Bom, me apresentando, né, um pouco mais, a Valéria já me apresentou, muito obrigada, Valéria. Mas eu sou psicóloga, tenho a pós-graduação em neuropsicologia, sou formada em reabilitação neuropsicológica pela USP,
gerontologia pelo Albert Einstein, e toda a minha formação é voltada ao atendimento do público adulto e idoso. Já atendi crianças também, mas como todo mundo, eu tenho as minhas preferências nesse caso, e eu atendo somente adultos e idosos na clínica hoje. A clínica é uma verdadeira paixão na minha vida, mas também tenho essa parte da docência, a parte da pesquisa acadêmica, faço parte da UFRJ, né, do IPUB, que é o Instituto de Psiquiatria aqui da UFRJ do Rio de Janeiro, do Centro da Doença de Alzheimer, do Laboratório da Consciência de Pessoas Idosas com Demência. Bom, e também coordeno um grupo de apoio aos familiares de idosos com demência há 3 anos com uma médica geriatra minha. Gente, inclusive aproveito para divulgar esse grupo, que é um grupo gratuito, viu? É uma ação voluntária que eu faço com essa médica geriatra. Então, se vocês estiverem nessa situação ou conhecerem alguém, vocês podem divulgar, porque grupo de apoio é sempre bom, né, gente? E é uma coisa muito bacana, a gente precisa desse acolhimento. Bom, vamos lá. Eu coloquei o meu Instagram aqui embaixo, eu sempre coloco lá as aulas que eu dou no IPOG, foto com os alunos, sempre falo de neuropsicologia, então quem quiser me acompanhar, será um prazer ver vocês por lá também. Bom, gente, o que é de fato a neuropsicologia, né? Qual é a definição da neuropsicologia? A neuropsicologia é a ciência dedicada ao estudo da expressão comportamental das disfunções cerebrais. O nosso enfoque principal é a interação entre estruturas cerebrais prejudicadas e preservadas e funções cognitivas, tais como linguagem, memória, atenção, resolução de problemas, raciocínio lógico, dentre outras capacidades cognitivas. O cérebro, antes, a gente olhava muito ele com uma visão localizacionista. O que eu quero dizer com isso? Que tal área é tal função, tal área faz isso, a outra faz aquilo. Sendo que, na verdade, hoje a gente sabe que o cérebro ele atua como uma rede. Então, a gente não pode olhar apenas de forma localizacionista. Só que a gente sabe que algumas áreas do cérebro são mais predispostas, vamos dizer assim, a exercer uma determinada função, como o nosso lobo temporal, que é esse que está logo aqui acima da nossa orelha, é o lobo da linguagem, que tem a ver com a memória. A parte frontal é o lobo que tem a ver com a nossa personalidade, com os nossos controles dos impulsos. Só que a gente precisa olhar o cérebro como um todo, porque as funções cognitivas estão em toda parte do cérebro, né? E elas exercem uma influência na nossa vida, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Então, enquanto neuropsicólogos, a gente vai investigar exatamente essas funções. E a neuropsicologia diz respeito à disciplina da base teórica e aplicação prática, né? Então, a clínica e experimental, o que resulta numa interface entre as neurociências e a psicologia cognitiva, dispondo em seu cerne o estudo das relações entre cérebro e comportamento. Então, gente, quando a gente fala de neuropsicologia, eu não falo só daquela área do cérebro, daquelas redes cerebrais que exercem uma função, mas sim de como o meu comportamento é ditado a partir disso, de como isso influencia a minha vida, como eu opero, como eu sou funcional no meu dia a dia, a partir do meu funcionamento cognitivo, né? E a neuropsicologia descreve as etapas de aquisição e desenvolvimento das habilidades neurocognitivas durante as fases críticas da maturação, sendo que, por vezes, esses modelos explicativos para tais associações decorrem das variações provocadas por lesões ou patologias de forma inata ou adquirida e de curso reversível, sequelar ou progressivo. A gente, quando estuda neuropsicologia, a gente acaba pegando na nossa clínica muitas pessoas que têm algum comprometimento cognitivo. E esse comprometimento cognitivo, gente, pode ser devido a inúmeras possibilidades, né? Desde um transtorno do neurodesenvolvimento, como é o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, transtorno do espectro autista, casos de pessoas que sofreram um acidente vascular cerebral. Dependendo da área do cérebro, elas vão ter, sim, consequências cognitivas importantes, né? Sequelas importantes no dia a dia. Ou pessoas que sofreram um traumatismo, um aneurisma, né? Ou também tem os casos de pessoas que têm uma demência, né? Principalmente os idosos. Então, a gente vai ver aí uma série de complicações cognitivas decorrentes de patologias.
E para isso a gente também precisa entender de patologia, né? Quando a gente fala de neuropsicologia, a gente vai entender o que essas patologias causam de declínio cognitivo no nosso paciente, tá bom? E aí, gente, é bem complexo, né? Não basta só entender a parte cerebral, a parte fisiológica, como que é o nosso comportamento no dia a dia. Nananina, não. Eu já falei que a gente também tem que entender de patologia, né? E a gente vai fazer tudo isso num conjunto que se chama avaliação neuropsicológica, que está ali descrito no slide como ANP, é a sigla para avaliação neuropsicológica. Na avaliação neuropsicológica, a gente tem a anamnese, que nessa anamnese a gente vai entender o funcionamento desse indivíduo no dia a dia, desde a infância até o momento atual, o que dá trabalho, né, gente? Imaginem só em uma sessão eu escutar uma vida inteira no caso de um idoso, por exemplo, né? Mas a gente vai tentar, porque a anamnese ela não tem fim na primeira sessão. Então, eu vou tentar escutar esse idoso, essa pessoa que chega para a gente, essa criança, essa família, entender a história de vida dela, do desenvolvimento, e vou já começar a olhar para ela do ponto de vista qualitativo. Quando eu falo qualitativo, é a minha visão. O que eu tenho de visão para aquele paciente? Qual é a minha percepção, né? Então, aquele paciente vai estar ali na minha frente, conversando comigo, eu já vou observar como é que está a linguagem dele, se ele está compreendendo o que eu estou falando. E além dessa observação nossa, enquanto neuropsicólogos, eu também vou usar testes neuropsicológicos. Vocês já ouviram falar dos testes neuropsicológicos? Eu não sei se alguém que está aqui na sala já passou por uma avaliação neuropsicológica, mas a avaliação também contém os testes neuropsicológicos, em grande parte das vezes. E isso é muito importante no processo da avaliação neuropsicológica. Eu vou falar bastante dos testes hoje também. Bom, então a gente já falou, né, que a avaliação neuropsicológica, ela precisa de um todo de informações, né, uma compreensão social do sujeito, uma observação direta e indireta do comportamento, entrevistas clínicas, os instrumentos e os testes estão aqui dentro dos instrumentos, o histórico de vida daquele sujeito. Com tudo isso, gente, e eu incluiria até mais, né, exames de neuroimagem, né, avaliação biológica, relato de familiares, relato de outros profissionais da área da saúde. Com tudo isso, eu monto um raciocínio clínico. Então, vocês já podem ver que é algo complexo, né? Mas eu quero frisar para vocês, não é algo difícil. A gente precisa estudar muito, mas é algo muito valioso e muda a vida dos nossos pacientes. Eu costumo dizer que quando um paciente busca por uma avaliação neuropsicológica, quando ele busca a neuropsicologia, ele não está buscando uma resposta exatamente. Ele não quer saber como é que está a memória dele, se está no percentil 90, 100, dados estatísticos. Não. Ele quer uma esperança. Ele quer uma solução. É isso que ele quer e é isso que a gente pode dar. A neuropsicologia é essa parte baseada em evidências que, de forma prática, traz para a gente soluções de fato, né? Hipóteses diagnósticas, intervenções mais qualificadas, direcionadas, o que muda a vida do nosso paciente, né? Esses dias eu recebi uma mensagem tão linda de uma paciente tão querida minha, falando que eu salvei a vida dela a partir do diagnóstico que eu dei, gente. E olha que o diagnóstico que eu dei a ela foi um diagnóstico bem complexo, viu, gente? Foi de transtorno de personalidade. Então, assim, a gente vê que a neuropsicologia pode alcançar até esses quadros psiquiátricos também, não só transtorno do neurodesenvolvimento, não só demências, não só casos de lesões, mas também quadros psiquiátricos como transtorno de personalidade, né? Bom, e no que diz respeito à infância, hein, gente? A neuropsicologia é muito forte na infância, né? A gente vê grande parte dos profissionais neuropsicólogos atuam na infância. Mas eu vim aqui, gente, levantar a bandeira do adulto e do idoso para vocês, viu? E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais, espero conquistá-los. Mas falando da infância, que é uma fase crucial e muito importante no nosso desenvolvimento, a gente precisa entender desses transtornos do neurodesenvolvimento, porque cerca de 5 a 15% das crianças podem apresentar consequências adversas em longo prazo se os indicadores não forem detectados e tratados precocemente.
A gente sabe que esse período pré-escolar, essa fase inicial da infância, é um momento muito crítico do ponto de vista de vulnerabilidade do cérebro e de desenvolvimento mesmo, gente. É o momento que a gente tem maior neuroplasticidade no cérebro acontecendo. É muito crítico para o desenvolvimento cognitivo e emocional, né, dessa criança. E, claro, impacta também nos pais, nos familiares. Então, quanto mais cedo a gente tem uma identificação precoce, melhores são os resultados, a gente acaba intervindo. Eu costumo dizer uma frase que fica de uma forma didática e muito clara, né? Quando a gente sabe, quando a gente dá nome aos bois, a gente sabe o que que o boi come e o que que o boi bebe. Alguém discorda de mim, gente? E quando eu falo isso, eu estou dizendo também, né, é uma metáfora que eu utilizo para falar dessas hipóteses diagnósticas. Quando eu não sei o que está causando aquele comprometimento cognitivo, eu não sei como é que eu vou tratar aquilo. Eu não sei qual é o melhor tratamento, eu não sei qual é a melhor intervenção. Mas a partir do momento em que eu sei qual é o diagnóstico, vamos supor, um TEA, um transtorno do espectro autista, eu sei qual é o melhor tratamento para o TEA, né? Ou então um TDAH, eu sei qual é o tratamento mais adequado para o TDAH, gente. Então, quando a gente dá nome aos bois, a gente consegue direcionar melhor o tratamento e aí sim intervir de forma precoce, gerando melhores resultados. E quando a gente fala da própria avaliação neuropsicológica, quais são as funções que a gente avalia numa avaliação neuropsicológica? São muitas, né? Como inteligência, linguagem, funções executivas. Gente, talvez eu esteja falando um pouco de grego aí para vocês, né? Eu não sei se todo mundo aqui está habituado a ouvir esses termos, eu vou falar um pouco brevemente, né? Não sei se todo mundo tem conhecimento, né, de neuropsicologia já, mas eu vou falar brevemente. As funções executivas, que é o termo que geralmente é um pouco mais complexo para a gente entender, é um apanhado de várias outras funções, como, por exemplo, monitoramento, planejamento, organização, resolução de problemas, controle inibitório, atenção sustentada, memória de trabalho, tudo isso está dentro das nossas funções executivas. Assim como os processos atencionais também é um outro tipo de função cognitiva, a nossa memória verbal e não verbal, processos perceptivos que têm a ver com a nossa percepção visual, visoespacial, funções motoras que a gente chama de praxias. Tem alguns nomes diferentes, né, gente? Mas com o tempo vocês vão pegando isso com mais facilidade. E habilidades acadêmicas, como as lexias, compreensão leitora, calculia, todas as nossas habilidades em torno desse processo de aprendizagem, tá bem? E os testes psicológicos, eles são um conjunto de tarefas pré-definidas. E, gente, para eles virarem testes, eu não sei se vocês sabem, mas eles passam por uma série de questões, um trabalho muito minucioso, uma pesquisa muito intensa. Testes, geralmente, são resultados de doutorados, né? Mestrados, doutorados, pós-doutorados. Então, é muita pesquisa envolvida, existe muita coleta para um teste virar um teste, muito estudo, né? Muito teste para um teste virar um teste. Então, a gente diz que o teste ele é algo muito rico para a gente, né? Porque ele é científico, ele dá normas, ele é uma medida objetiva e padronizada de uma amostra. Então, eu tenho ali uma amostra de referência, por exemplo, uma amostra de pessoas de 40 anos de idade. Qual é o desempenho que uma pessoa de 40 anos de idade tem que fazer no teste X? Eu sei qual é a média de desempenho que uma pessoa de 40 anos de idade tem que fazer no teste X, porque aquela pesquisa daquele teste conseguiu captar uma grande amostra da população e chegar nesse resultado para mim, que é cientificamente comprovado. Então, a gente está falando de ciência, né, gente? E quando eu falo de ciência, eu falo também, gente, de uma padronização. Padronização significa que quando eu uso um teste, eu tenho que seguir tudo que o teste me pede para colocar os participantes no mesmo ambiente que aquelas pessoas, na época da pesquisa, foram colocadas, né? Que eu preciso repetir, tentar repetir esse ambiente. Só que os testes, gente, eles são muito importantes, né? Eu estava falando isso para vocês.
Só que, além disso, eles são auxiliares, eles não são cruciais no sentido de serem os únicos responsáveis por um bom raciocínio da avaliação neuropsicológica. A gente vai ver que os testes, eles fazem parte, mas eles são só mais uma coisa dentro da avaliação neuropsicológica. Gente, até aqui, tá dando para vocês entenderem? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Tá tranquilo para vocês? Podem colocar no chat se tá tudo bem, se tá tudo indo. Tô falando rápido demais, quero um pouquinho o feedback de vocês, hein, gente? Tá tudo bem? Obrigada, Maria Eduarda. Que bom, Daniela. Tá ótimo, gente. Obrigada pelo feedback, viu? Que bom, gente, que bom. Se tiverem dúvidas, a gente fala no final, tá bom? Perfeito, gente. Gente, olha só os testes mais utilizados na avaliação neuropsicológica. Aqui eu acabei colocando mais testes infantis, né? Mas coloquei alguns ali utilizados com adultos e idosos. Isso é para vocês verem que a gente tem muita ferramenta. A gente tem muita ferramenta para utilizar na nossa clínica. E os testes, a gente precisa compreendê-los, olhar o manual, ler como é que se aplica. E, gente, eu queria muito falar para vocês que neuropsicólogos não são testólogos. Eu não sei se tem alguém aí fazendo anotação, mas se tiver, pode anotar isso, tá? Nós não devemos ser treinados para saber aplicar testes. Quer dizer, não só isso, né? Porque, como eu falei, os testes eles são auxiliares. Não é a parte principal da nossa avaliação, tá bom? A parte principal da avaliação neuropsicológica é a anamnese. E os testes, eles são muito bons porque eles vêm complementar o nosso olhar de uma forma científica, quantitativa. Então, eles são extremamente necessários. Mas não é a única coisa de uma avaliação neuropsicológica, tá bem? Eu quero que isso fique muito claro para vocês, porque existem muitos profissionais em neuropsicologia que não têm esse olhar, infelizmente. E espero que vocês entrem para fazer a especialização e vocês vão ver que a neuropsicologia é muito mais linda, né? É muito mais ampla do que isso. Não é só um score. A gente trata paciente, a gente não trata doença, a gente não só mexe em teste, a gente olha para o todo, tá bom? Bom, e aí, gente, tudo isso para quê também, né? Como que a neuropsicologia pode ajudar? A gente pode oferecer a todos os profissionais de saúde e da educação, assim como pais responsáveis, um roteiro simples, lúdico, detalhado, para intervenção com indivíduos que apresentam atraso no desenvolvimento global, contemplando as 8 habilidades gerais, né? Assim como no adulto e no idoso, gente, a gente precisa entender o perfil cognitivo daquele paciente e traçar a melhor intervenção possível. Cada faixa etária respeita as particularidades daquela idade, né? Então, com adulto, por exemplo, eu não vou criar um roteiro lúdico, cheio de brincadeira, nem com idoso, né? A gente precisa respeitar a particularidade ali de cada faixa etária. E também a etiologia. Então, gente, quando eu falo de diagnóstico a partir da avaliação neuropsicológica, é também tentando pensar que eu tenho um diagnóstico e o que eu faço com isso? Nós vamos dar respostas, esperanças, né? De certa forma, vamos explicar para o nosso paciente por que aquilo tudo acontece com ele, para ele poder aceitar melhor, identificar e aí sim intervir. Então, a gente vai falar da etiologia do quadro, das ideias do diagnóstico, por que a gente chegou no diagnóstico, e as expectativas elas devem ser alinhadas com os pacientes e com os familiares, né? E quando eu falo do adulto e do idoso? Ah, gente, agora a gente chegou no meu xodó, assim, né, do atendimento, nessa parte, nessa faixa etária, que é o que eu mais atuo na clínica. Bom, aí eu vou falar também de uma forma global os objetivos principais de uma avaliação, né, gente? Como eu estava dizendo, auxilia no diagnóstico, no prognóstico. O prognóstico é o que está por vir. Agora eu tenho isso, e o que eu tenho lá na frente? O que pode acontecer ali na frente, tá bom? Estabelecimento de um tratamento para um paciente e também para pesquisa clínica, né? Já participei de algumas pesquisas clínicas na neuropsicologia, até mesmo formulação de testes. No adulto, essa avaliação deve ser feita com parcimônia, tá bom? Porque o adulto, ele não apresenta as dificuldades comuns da infância que a gente vê, as queixas comuns, e nem as queixas comuns do processo do envelhecimento, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado,
Qual é a queixa que aquele adulto vai apresentar, dependendo do transtorno que ele possui, né? Ou da causa daquela, ou da lesão, ou do que está acontecendo com ele, tá bom? E toda avaliação, gente, ela é indicada quando a gente percebe diferença no afeto, no comportamento, na cognição daquela pessoa que esteja impactando o dia a dia dela. Então, vou dar o exemplo de uma pessoa que tem queixa de esquecimento, né? Gente, tá com queixa de esquecimento, isso começa a atrapalhar o dia a dia. Não sei se vocês conhecem alguma pessoa que tem problemas de memória no dia a dia. Algum idoso, muitas vezes, né, que é a faixa etária mais comum de demência, começa a ficar repetitivo, esquece de tomar os remédios, marca um compromisso com alguém, não vai porque esqueceu, né? Perde prazos, enfim, gente, pode ser uma confusão na vida da pessoa. Então, olha só, um declínio cognitivo impacta a vida da pessoa. A gente que está saudável, graças a Deus, né? A gente não percebe o quanto o nosso cérebro exige de uma complexidade. Quando a gente precisa ensinar para um paciente um passo a passo para fazer uma tarefa, aí a gente vê que a coisa desmembra, né? Que a gente precisa de muitos mini passos para alcançar o resultado final. Aí a gente olha para isso e fala: meu Deus, flui tão rápido com a gente, né? Mas quando a pessoa tem dificuldade, a gente vê que é muito mais complexo de dar conta. E a gente também pode realizar uma avaliação para descobrir o potencial cognitivo de um indivíduo saudável, né, gente? Recentemente chegou uma avaliação para mim de um neurocirurgião que ele estava buscando entender se ele tinha altas habilidades ou não. Ele não sofria, e altas habilidades também não é um diagnóstico, né, gente? Ele não sofria exatamente com isso, ele não tinha muitas questões psicológicas em torno disso, não tinha um prejuízo funcional na vida dele, nem emocional, diferente de muitas pessoas que têm altas habilidades, né, que têm sim prejuízos funcionais e emocionais, mas ele não tinha, então ele só queria saber se ele tinha altas habilidades. E de fato ele tinha. E olha, gente, que eu cacei bastante, hein? A gente tem que se sentir um verdadeiro detetive, uma verdadeira detetiva fazendo avaliações. Bom, e quais são os contextos da avaliação? Gente, a avaliação pode acontecer em serviços de saúde pública, em hospitais. Eu já trabalhei no Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer aqui no Rio de Janeiro, onde a gente fazia avaliações neuropsicológicas pré e pós-operatórias, consultórios particulares, clínicas multiprofissionais, contextos judiciais e em pesquisas, como eu falei com vocês. Então, olha só, tem gente que acha que a avaliação é só de consultório, né? Não, gente. A avaliação pode ocorrer em todos esses contextos. E vou falar uma coisa para vocês: demanda de trabalho não falta, tá pipocando cada vez mais, porque a ciência está evoluindo cada vez mais. A gente está avançando no cérebro cada vez mais. E a neuropsicologia vem como uma área muito forte, não só para estabelecimento de diagnósticos, como traçar perfil cognitivo para intervir da forma mais adequada, viu? Só que o neuropsicólogo, gente, ele tem que ter uma boa fundamentação em psicologia clínica, psicometria e funcionamento do sistema nervoso para realizar um bom trabalho. Vou explicar o porquê de cada um, porque eu acho crucial, gente. Me acompanhem aqui. Por que um bom neuropsicólogo tem que ter conhecimento em psicologia clínica? Gente, a gente não pode olhar o paciente só como funções cognitivas. O paciente, ele é um todo. E quando eu falo todo, eu falo das nossas questões emocionais também, da nossa história de vida. Então, muitas vezes, quase sempre, os pacientes buscam a avaliação neuropsicológica porque algo não está legal com eles. Tem algo de errado acontecendo. Eles chegam aqui tristes, gente. Ninguém quer, né, ir um médico porque está sentindo uma coisa ruim acontecendo, ainda mais com o cérebro, que é o nosso super órgão que comanda tudo. Então, são pacientes que chegam fragilizados. A gente tem que saber manejar, tem que acolher esse paciente, tem que acolher essa família, confortá-los, né, e dar prosseguimento ao processo da avaliação para ajudá-los. Por que um bom neuropsicólogo precisa entender de psicometria? Gente, cada teste tem as suas particularidades. Quando eu falo de psicometria, eu falo de estatística, eu falo de pesquisa matemática em torno desses testes, né? Criação de normas, tudo isso. Cada teste é melhor para um tipo de indivíduo. Tem indivíduo que eu vou preferir usar um teste de memória, em outro eu já vou pensar em outro. Então, tudo depende do quanto eu conheço aquele teste. Não é um teste de memória só porque ele é bom, eu vou aplicar em todo mundo.
Não, para aquele meu paciente ele pode não ser bom. Aquela amostra não contempla muito bem a idade daquele meu paciente. Então, eu vou escolher um outro teste que tenha normas mais fidedignas para aquele caso, tá bom? E o funcionamento do sistema nervoso, gente? Quando eu falo disso, eu falo, na verdade, um sistema global. Como que está a percepção do meu paciente? Visual, os sentidos, visual, auditiva, olfato, tato, né? Como que está a marcha desse paciente, né? Se ele tem sintomas motores, se ele não tem, como ele capta a resposta do meio, como ele participa na sociedade, como ele interage. Tudo isso para a gente realizar um bom trabalho. E as queixas, pessoal, em adultos podem variar bastante, viu? A gente pode ouvir queixas até desde uma dificuldade de aprendizagem até dificuldades de memória nessa fase adulta, tá bem? Bom, e aí para a gente escolher os testes, né, gente? Não é só com um teste que a gente faz uma avaliação neuropsicológica. Geralmente são com vários testes. A gente faz até mais do que uma sessão com testes, tá? E para escolher essa bateria, essa aplicação é uma etapa muito importante, porque, como eu disse, cada teste tem a sua individualidade. Então, a gente não deve ter uma bateria fixa de testes, tá bom, gente? Mas sim possibilidades para cada quadro que chega para mim. Sabe por quê, gente? A neuropsicologia é individualizada. Eu olho o meu paciente, observo as necessidades dele, as queixas que ele possui. A partir disso, eu planejo e monto o protocolo dele conhecendo os testes. E os testes são ferramentas que chegam para operacionalizar de uma forma mais precisa e válida as correlações da estrutura do meu cérebro e da função. Lembram que no início da aula eu citei algumas áreas do cérebro relacionadas a algumas funções? Então é isso, a gente vai operacionalizar. Por exemplo, se eu sei que a minha memória recente está principalmente no meu hipocampo, quando um paciente vai mal num teste de memória episódica, que eu sei que tem relação forte com o hipocampo, eu já vou começar a pensar: será que esse hipocampo está preservado? Será que não é interessante ver uma neuroimagem? Qual será a relação do desempenho do teste, da queixa do paciente com os exames de neuroimagem, com o desenvolvimento disso ao longo da vida dele, tá bom? E os testes aumentam a fidedignidade e a validade do diagnóstico, porque eles trazem dados numéricos e isso a gente pode comparar ao longo do tempo. É algo científico. Gente, não é um achismo meu, não é. Aquilo ali é científico, aquilo ali é um número, aquilo ali é uma pesquisa de muitos e muitos anos, tá bom? Só que a gente precisa utilizar esses dados do teste, gente, de uma forma apropriada, com uma contextualização, porque a gente precisa de um panorama maior para a gente alcançar um diagnóstico. Então, olha só, prestem muita atenção no que eu vou falar agora para vocês. Para quem está se interessando por neuropsicologia, isso é uma coisa crucial. Vou até chegar mais pertinho aqui da tela. Gente, olha só. Um resultado abaixo da média num teste de memória não significa necessariamente que aquela pessoa tem um problema de memória, porque os números sozinhos não me dizem nada. Eu preciso contextualizar, saber se o paciente prestou atenção, saber se isso é uma queixa que acontece, olhar o exame de neuroimagem, ouvir o paciente, ouvir os familiares, ver o quanto isso faz sentido na vida do meu paciente. Vou dar um exemplo brevemente para vocês que eu acho que talvez fique mais claro para entender. O meu paciente, eu tive um paciente há pouco tempo que, aplicando um teste nele de memória episódica, que eu vou falar já já para vocês, que é um padrão ouro de memória, o RAVLT, aplicando com ele, no primeiro ensaio que eu li as listas de palavras, gente, eu estava lendo uma lista com 15 palavras. Sabe o que aconteceu com ele, gente? O pensamento dele, ó, foi lá longe. Vocês acham que ele me ouviu? Coloquem aqui no chat. Vocês acham que ele ouviu a lista com 15 palavras se ele estava pensando em outra coisa? O que vocês acham, gente? Me respondam aqui no chat. A Daniela colocou que não, a Luísa que não, Josineide que não. Gente, Jennifer, isso aí, gente. Exatamente não. O que vocês acham? Agora coloquem aqui no chat para mim. Vocês acham que isso foi falta de atenção ou falta de memória? O que vocês acham? Falta de atenção ou falta de... Perfeito, gente. Gente, olha que lindo. Vocês estão fazendo um tipo de raciocínio clínico aqui comigo ao vivo. Estão vendo? É isso. A gente precisa olhar.
Só que, quando eu olho o desempenho dele, ele ficou na faixa inferior da população. E aí, imagina, gente, eu pegar esse resultado lá, falar, ele tem problema de memória porque ele ficou na faixa inferior da população. Mas não, gente, ele não prestou atenção. Eu não posso dizer que ele tem problema de memória se aquela informação nem entrou nele. Ele não registrou porque ele estava pensando em outra coisa. Vocês concordam comigo? Fez sentido para vocês esse raciocínio? Gente, me deem esse feedback aí no chat. Ai, que legal, gente! A Daniela perguntou se o teste é invalidado. Não, Daniela, não é invalidado, a gente pode seguir. Tanto que depois eu segui e ele conseguiu prestar atenção. Ele mesmo me disse que tinha viajado. Eu segui com o teste, não repeti esse ensaio, só segui com o teste. E aí depois ele teve um desempenho bom e no final, no laudo, eu consegui justificar por que ele teve aquele desempenho, entre aspas, inferior. Eu consegui explicar o que aconteceu na prática. Gente, tá vendo como é que isso é bonito? Tá vendo, gente, como isso é lindo, né? Como a neuropsicologia é potente nesse sentido, como o nosso olhar muda tudo. Luiz, não podemos repetir, porque é um teste de memória, mas a gente pode seguir com o teste e anotar o que aconteceu, tá bom? Porque tem outros ensaios, e aí se o paciente prestar atenção, a gente vai conseguir ver a memória dele evoluindo. Ai, gente, que bom. Lindo mesmo, né? Muito bom. Bom, e o padrão de desempenho nos testes, ele é indicativo da integridade funcional de sistemas neurais específicos, né? Como eu estava falando com vocês, a memória no hipocampo. Se eu tenho desempenho ruim num teste de memória e realmente é um desempenho por dificuldades na memória e não de atenção, esse manejo a gente pega também com o tempo, né? O que é o que exatamente, quais são os melhores testes que diferenciam memória e atenção, né? Eu observo que muito provavelmente é uma rede ali cerebral que comanda essa função que também está impactada no cérebro. Então, a gente tem essa relação da estrutura e da função, tá bom? Bom, e o objetivo último da avaliação não é o levantamento de score e a sua mera interpretação normativa, mas sim o teste de hipóteses e a formulação de um juízo. Eu sempre digo que o principal objetivo da avaliação neuropsicológica é delinear um perfil cognitivo. Como estão as nossas habilidades cognitivas, comportamentais, o nosso funcionamento, certo? E a ideia da hipótese diagnóstica, né, ter uma hipótese diagnóstica é só uma consequência de um perfil muito delimitado, né, um perfil muito bem explicado, muito bem observado. Porque, gente, cada quadro tem um declínio cognitivo específico. Vou falar para vocês da minha área de grande domínio, tá bom? Vou falar para vocês da minha área do idoso. Gente, cada demência começa de uma forma. A demência pela doença de Alzheimer é só um tipo de demência dentre outras, tá? Existem várias outras, não existe só Alzheimer. Alzheimer é a mais conhecida porque é a mais comum na população, é a que mais acontece na nossa população, tá bom? Mas a doença de Alzheimer clássica, porque tem também as formas que não são clássicas, a clássica ela começa por um declínio de memória. Mas existe uma outra demência chamada demência frontotemporal que começa com uma alteração no comportamento, na personalidade. E existe uma outra chamada demência de corpúsculos de Lewy que começa que no início a gente tem alucinações visuais. Olha isso, gente. Então vocês observam que cada demência começa numa área do cérebro? Quando a gente fala de infância, cada transtorno do neurodesenvolvimento tem um declínio cognitivo específico. Então, se eu consigo compreender bem quais são as funções cognitivas afetadas, eu compreendo melhor quais são as hipóteses diagnósticas para cada caso. Tudo bem, gente? Bom, e quando a gente fala de neuropsicologia do adulto e do idoso, eu tenho que me perguntar, o que está diferente do que era antes? Às vezes a pessoa nunca limpou a casa. E aí, chega agora na terceira idade, eu vou esperar que ela limpe a casa? Se ela não limpar, eu vou achar que é patológico? Não, nunca limpou, vai continuar sem limpar provavelmente, né? Porque é parte do perfil de funcionamento daquela pessoa. E o que eu espero, então, de um perfil de funcionamento pressuposto cognitivo anterior? Como que era essa pessoa antes e como ela está agora? É isso que me interessa. Porque a gente sabe, né, que existem algumas mudanças no envelhecimento.
né? Vocês já devem estar percebendo, né? O cabelo muda, a pele muda, a agilidade muda, a energia muda. E, gente, cá entre nós, o cérebro ele é nosso órgão mais incrível de todos, ele comanda tudo. Vocês acham que ele não vai mudar? Que ele não vai sofrer com o envelhecimento? Ele vai também, ele vai se alterar também, ele vai ganhar uma nova roupagem, configuração. Só que tem algumas mudanças que são aceitáveis e outras que não são. Vamos falar um pouquinho delas? Vamos derrubar esses mitos, gente? Eu adoro derrubar mito de envelhecimento. Vamos começar por demência não é normal da idade. Tem idoso que envelhece lúcido, não é comum idoso ter demência. Quer dizer, não é normal, não é parte do envelhecimento ter uma demência. Então, Vanessa, o que é normal? Gente, então, o que é normal para o envelhecimento? A gente tem uma velocidade de processamento muitas vezes visual afetada, que soma-se a isso a diminuição da velocidade de processamento cognitivo. Então, idosos geralmente são um pouco mais lentos do que a média da população jovem, tá bom? Do que crianças, por exemplo, né? Por isso, muitas vezes, a gente não pode falar no mesmo ritmo. Se eu estiver falando assim com um idoso, muito rápido, ele vai acabar não me entendendo, né? Talvez foi difícil para algumas pessoas me acompanharem agora. Imagina para um idoso, gente. Para ele é muito difícil entender quando a gente fala rápido, porque o cérebro já diminuiu um pouco a marcha. Mas nada que impacte ele de conversar em grupo, conversar socialmente, tá bom? A gente sabe que tem um declínio do nível atencional, principalmente a atenção dividida. É difícil fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente sabe que a memória episódica, que é essa memória dos fatos recentes, também tem um leve declínio. Olha só, leve declínio, tá, gente? Não é um grande declínio, não. Eles perdem, às vezes, detalhes de uma informação, mas eles não vão esquecer o que aconteceu, tá bom? Esse é o normal do idoso. Só que a gente tem que valorizar toda e qualquer queixa de memória, gente. Toda e qualquer queixa de memória. Se um idoso está se esquecendo tá se queixando de esquecimento, vamos investigar, vamos atrás, vamos levar no médico geriatra, neurologista, para acompanhar e avaliar esse paciente de pertinho, tá bom? Porque vocês concordam comigo que ninguém conhece mais a gente do que a gente mesmo, né? Se eu acho que tem algo de errado comigo, é porque provavelmente tem. E aí a gente tem que investigar, né? Bom, e os testes, mais uma vez citando que eles são auxiliares e muito importantes nesse olhar. Eu vou conseguir comparar a pessoa idosa num grupo de referência normativa, então num grupo da mesma idade, da mesma faixa de escolaridade. E os principais testes utilizados são o RAVLT, que é o teste de aprendizagem auditivo verbal de Rey, depois você pesquisem aí. Ele é um teste padrão ouro para avaliação da memória episódica. É da editora Vetor. Ele tem normas excelentes, é um teste amplamente estudado do ponto de vista internacional até. Temos também a bateria de avaliação psicológica da atenção, que é o BPA. Temos o Neupsilin, que é um teste de triagem neuropsicológica para adultos e idosos, e também tem o Neupsilin infantil. E temos a BANS, que é a bateria da avaliação da memória semântica, também pela Vetor, que é uma grande editora, né, dos testes neuropsicológicos, e são testes amplamente utilizados com idosos, tá bom? E a psicometria, os testes, então, eles devem ser encarados como um meio, gente, não como um fim. E eu acho que ficou bem claro quando a gente fez isso aqui na prática, né? Quando eu falei daquele paciente, se era um problema de atenção ou um problema de memória. Tá vendo? Pegar um resultado só e já tirar conclusões do resultado sem olhar o contexto, a gente pode se embananar. Não é a realidade, tá bom? E atualmente, antigamente, gente, há anos atrás, a neuropsicologia quase não tinha teste, era aquela neuropsicologia raiz, né, que você tinha que olhar, inventar tarefa, né, que não tinha muito esse lado quantitativo dos números. Mas atualmente a gente já tem muitos testes normatizados e padronizados para a nossa população brasileira, que faz com que a gente fique mais confiante no processo da avaliação também. E para ter uma prática clínica baseada em evidências, é preciso ir além de olhar os valores em tabelas dos manuais. Precisamos saber, prestem atenção, gente, no teste, no manual, a gente precisa saber de onde vieram os números, qual é a amostra, como foi coletado, entender as fórmulas, a matemática,
compreender as classificações e precisamos contextualizar tudo isso com o perfil do nosso paciente. Quem é essa pessoa que respondeu a esses testes e que apresentou tal resultado? E o que isso quer dizer na vida dessa pessoa? Gente, quando eu faço a avaliação neuropsicológica, ela tem algumas sessões, né? A última sessão é a sessão do laudo. Nessa sessão do laudo, eu tenho aqui no meu consultório um quadro. Nesse quadro, eu coloco todo o raciocínio clínico, tudo que eu vi, tudo que foi relatado, todos os resultados e, no final, a hipótese diagnóstica. Gente, é tão interessante quando a gente traça para o paciente o raciocínio lógico. E muitas vezes os pacientes choram de emoção, porque a gente leva sentido para a vida deles, a gente leva explicação. Muitos deles falam para mim, Vanessa, agora eu entendo por que eu sou assim. Agora eu estou entendendo as minhas dificuldades de controle, a minha impulsividade, o meu jeito de ser, a minha dificuldade de socializar, de conversar. Agora tudo faz sentido, agora eu me conheço, né? E aí, gente, é a hora dos rótulos caírem também, né? Tudo que esses pacientes ouviram a vida inteira, como você é antissocial, você é antipático, você é irresponsável, você é preguiçoso, né? Tem tantos rótulos negativos aí que a nossa sociedade dá para pessoas que têm algum transtorno neuropsicológico, né? Então, olha como a avaliação e como a neuropsicologia é potente na vida dos nossos pacientes e também na vida dos nossos familiares, né? E eu coloquei um detetive aí, porque eu acho que todo neuropsicólogo deve ser um pesquisador. E todo pesquisador da área da neuropsicologia precisa ser clínico. Essas coisas precisam estar de mãos dadas. E eu tenho uma frase que eu sempre falo muito, eu nem sei se fui eu que inventei ou se eu já ouvi de algum lugar, né? Mas eu falo bastante essa frase. O cérebro influencia tudo e tudo influencia ele. E como eu sempre digo, é o nosso órgão mais incrível e mais complexo de todos, porque ele comanda absolutamente tudo. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade ao trabalhar com a neuropsicologia. E uma das formas da gente ter muita responsabilidade, gente, é estudando. Sem fim. Porque o cérebro, a neurociência está sempre se atualizando. E a gente precisa acompanhar esse ritmo. A gente vai estudar para sempre, porque o cérebro não tem fim. Quantos mistérios ainda temos, né, por solucionar quando a gente fala de cérebro? Quanta coisa a gente ainda precisa descobrir. E uma das formas da gente ser responsável nessa condução e éticos enquanto profissionais é fazendo uma especialização em neuropsicologia, fazendo cursos que aprofundem também, né? E eu queria comentar com vocês que aqui no IPOG, que é onde eu dou aula também, né, uma das instituições que eu dou aula, gente, a carga horária de vocês, os módulos são muito completos. Olha lá no primeiro a gente tem neuropsicologia, as perspectivas e a fundamentação psicométrica. Depois a gente vai ver bases neuroanatômicas e neurofisiológicas do sistema nervoso central. Então vamos ver neuroimagem, tudo isso em conjunto. Neuropsicofarmacologia. Então, os medicamentos que interagem com o cérebro, os pacientes chegam para a gente precisa saber disso, né? A avaliação neuropsicológica das funções cognitivas, do desenvolvimento infantil, do envelhecimento, que eu dou esse módulo maravilhoso, minha verdadeira paixão. Avaliação neuropsicológica da atenção, avaliação neuropsicológica da linguagem, dos transtornos de aprendizagem, das praxias, das memórias, da memória eu dou também, gente, da inteligência, dos transtornos psiquiátricos. E aí também vamos falar de intervenção, porque quando a gente fala de neuropsicologia, a gente fala de avaliação, mas também falamos da intervenção, que é o tratamento não farmacológico que os neuropsicólogos fazem, que se chama reabilitação neuropsicológica, tá bom? É um tratamento que vai se embasar nas dificuldades e áreas preservadas, né, cognitivas daquele sujeito, para minimizar o impacto no dia a dia daquele paciente, tá bom? Tentar recuperar o que foi possível, compensar o que não for possível de recuperar e manejar isso para garantir melhor qualidade de vida. Então, olha só, gente, não é só avaliação. Eu trabalho com avaliação e reabilitação neuropsicológica de adultos e idosos. E aqui no IPOG a gente vai ver a intervenção neuropsicológica infantil e também no adulto e no idoso. E também temos a parte de supervisão clínica. Mas posso falar uma coisa para vocês que não está descrito aí exatamente, mas eu, como professora do IPOG, posso comentar? Gente, olha só. Em aula, os professores do IPOG tentam sempre unir a teoria e a prática.
E eu sei disso porque, eu conheço muitos professores, e dois, os alunos falam muito isso, né? Se vocês conhecerem algum aluno do IPOG, com certeza ele vai falar isso para vocês também. A gente leva a teoria aliada à prática, porque eu penso assim, teoria por teoria, vocês podem ler o livro, né? Agora, teoria aliada com a prática, só com quem tem experiência, só com quem foi ali na prova de fogo, né? Casos clínicos, gente, eu levo muito caso clínico, é o tempo todo fazendo raciocínio lógico, raciocínio abstrato, raciocínio clínico do caso. Vocês podem ver que é tão irresistível para mim não fazer isso, que eu fiz aqui com vocês um mini raciocínio do que estava acontecendo numa situação de um teste. Imaginem isso numa aula. É o tempo todo, de uma forma mais profunda, abordando as teorias e a prática de cada caso, tá bom? Então, vocês vão poder se reunir em grupo durante a aula, aplicar um teste no outro. Eu sempre faço isso com os meus alunos, né? Porque é muito legal quando a gente passa um teste para o paciente, sendo que a gente já passou por ele, a gente sabe o que o paciente vai sentir com aquele teste, né? Então, gente, eu quero convidá-los a realizar a especialização, porque é a forma da gente ser responsável e ético na nossa prática clínica para atuar com a neuropsicologia da melhor forma possível. E eu acho que o IPOG é uma excelente instituição, porque tem professores muito qualificados e os alunos também são maravilhosos, né? Eu sou suspeita para falar, mas os alunos são maravilhosos, fazem com que eu cresça bastante na minha prática, trazem muitas perguntas, né? Fomentam e instigam o meu interesse de uma forma muito grandiosa. Gente, eu acho que é isso, né? Consegui apresentar aqui as principais informações que eu planejei a vocês. Vocês têm alguma dúvida, algum comentário, elogio, crítica? Fiquem à vontade, estou aqui para ouvi-los também. Oi, professora Vanessa, tudo bom? Olá, Letícia, boa noite, Boa tudo bom? noite. Boa noite, eu sou a Letícia, né? Eu sou consultora do IPOG, eu sou uma das responsáveis também pela turma presencial da Unidade Belém, Que né? Então, legal. Gente, assim, eu amo Belém. Estive em ai, Belém que ano passado maravilha, dando aula. E a turma, nossa, foi fantástico, muito que bom. maravilha, professora. Primeiramente, eu quero agradecer, né, você por ter se disponibilizado a estar, né, fazendo essa palestra. Eu É um amei, né? prazer. Agradecer também as pessoas que vieram, que participaram. E é isso que você falou, Vanessa. Essa pós ela é incrível, né? Eu não sou da área de psicologia, mas quanto mais eu estudo, mais eu me apaixono e eu tenho maior prazer em falar dessa pós para as pessoas para os clientes, para os alunos, né, que ligam, que querem saber informações. Então é isso. Então, assim, eu vou deixar aqui o meu contato. Quem tiver interesse em saber mais informações, a turma ela está iniciando agora dia 1º de março. É uma turma presencial, né? A nossa unidade aqui em Belém, ela fica ali no Parque Shopping, né? Quem é de Belém sabe onde fica, é bem localizado. Então é isso, professora. Realmente é uma especialização muito incrível, né? Eu digo É que mesmo. eu sempre falo para os meus alunos que é uma virada de chave mesmo. Muitos que procuram são graduados, têm realmente trabalham já na área de psicologia, né, que é um curso exclusivo para psicólogos, mas realmente eles sempre querem se especializar mais. Eles já sentem essa necessidade que o mercado, né, a senhora até falou na palestra que oportunidades tem. O que está faltando realmente, Muitas. muitas, Tá faltando muitas. mão de obra Mão qualificada, de obra profissionais qualificados. E qualificados, Letícia, eu isso. posso só te interromper um minutinho, que você me fez Pode? lembrar uma coisa importantíssima. Pode. Gente, se eu ainda não conquistei vocês a fazerem neuropsicologia ou a trabalharem com neuropsicologia de adulto e de idoso, eu vou conquistar agora. Porque olha só o que eu vou falar, gente. A população vem envelhecendo cada vez mais. Sugiro que vocês consultem os dados do último IBGE que saiu, né, do censo do IBGE que saiu. Gente, a população de idosos vem crescendo de forma avassaladora. Às vezes, chega aqui no consultório casos que eu não consigo atender, eles precisam ficar em fila de espera. Então, a gente precisa de mais profissionais atendendo, principalmente esse público, porque está com muita demanda, eles precisam muito da nossa ajuda e nós precisamos estar qualificados para conseguir fazer isso com responsabilidade ética.
Era esse o recadinho que eu queria deixar, Letícia, obrigada. Perfeito, professora. Então é isso aí, pessoal. A professora falando tem mais propriedade e autoridade para falar até do que eu, né? Então é isso, eu vou deixar o meu contato aqui no chat, né? Quem quiser saber mais informações, eu estou à disposição. Professora, eu quero agradecer, né? Agradecer a todos também. Foi excelente, né? E Que é isso. bom, Obrigada. gente, que legal. Eu que agradeço. Eu acho que a Daniela tem uma dúvida, e tem dúvida aqui no chat também, mas eu vou passar primeiro para a Daniela, que ela levantou a mãozinha logo no início. Pode falar, Daniela. Oi, boa noite, professora. Tá me Boa ouvindo noite, bem? querida. Estou ouvindo otimamente bem. Ah, obrigada. Boa noite, pessoal. Eu sou estudante de psicologia, não sou formada ainda. Estou estagiando numa clínica de avaliação neuropsicológica e estou apaixonada. E assim, já estou de olho nessa pós do IPOG, eu sou aqui de São Paulo. Então, quando eu me formar, pretendo fazer. A minha dúvida, professora, você falou agora, né, que o campo está se expandindo. Eu trabalhando todos os dias na clínica, vejo assim, tenho pilhas e pilhas de testes de baterias para corrigir e não para de chegar. Falta Graças gente, a porque, Deus. graças a Deus, que continue assim. Falta gente interessado na área, estagiário. Eu falo como estudante, falta aluno interessado na área em estagiar, né? Na neuropsicologia. Falta. E eu gostaria de saber, por exemplo, eu não posso fazer a pós agora, porque eu sei que é só para psicólogos formados. Que literatura você indicaria para eu já ir estudando, me, me Se embrenhando atualizando, melhor? né? É, isso. Olha, gente, perfeito. Se vocês quiserem anotar aí, anotem nomes cruciais que eu vou falar agora para vocês, que são grandes referências na área do envelhecimento. Leandro Malloy Diniz. Leandro Malloy, com Y no final, Diniz, Malloy Diniz. É um grande neuropsicólogo, ele tem muitos livros de neuropsicologia clínica, tá bom? Comprem os mais atualizados. Laís Bertola, com 2 S, o Laís dela. Ela também é professora do IPOG, viu, gente? Maravilhosa, tem como uma amiga para mim, maravilhosa. Laís Bertola, ela tem um livro que saiu, gente, do forninho em 2022, chamado Neuropsicologia do Envelhecimento. Então, quem quiser comprar, tá um livro assim, fantasticamente maravilhoso, tá bom? E também tem uma referência aí já internacional, muito boa em neuropsicologia também, que se chama Bárbara Wilson. Bárbara Wilson. Tá? Então, ó, Leandro Malloy Diniz é uma, Laís Bertola, Laís com 2 S's, e Bárbara Wilson, tá bom? Ah, muito obrigada. E de psicometria também, né? Eu estou tentando estudar psicometria com o pessoal lá Psicometria, da Liga de perfeito. Psicometria da UFRJ. É difícil, assim, para mim é difícil, mas eu sei que é importante, então eu estou me empenhando para, quando eu me formar, eu ter uma noção mínima disso. Ai, muito Ah, obrigada, professora. nada, Adorei a querida. Ó, palestra. psicometria, a Laís Bertola tem um livro de psicometria, tá bom? Então, divirta-se, você vai adorar. E ela também lançou um curso agora recentemente bem aprofundado, é muito bom também, recomendo. E ela também é professora aqui do IPOG. Estão Ah, legal. perguntando o meu Instagram, eu acho no chat que apareceu aqui rapidinho, é @cérebroentende. @cérebroentende, assim mesmo, cérebro entende. E sigam lá, que eu vou adorar ver vocês por lá. Professora, Diga. essa turma presencial que vai ser em março aqui em Belém, a senhora vem dar aula aqui nessa turma também? Ah, eu espero que sim. Eu acho que eu tenho uma aula agendada para Belém. Eu só não sei se é para essa Maravilha. especificamente, mas eu espero, eu quero, Letícia. Que bom. Espero que a senhora venha, tá? Seja Eu muito também, porque, bem-vinda. ó, sinceramente, depois que eu comi o açaí daí, minha filha, eu não quero mais Nossa, saber do açaí daqui do Rio. Sinceramente. que maravilha. Aguardamos você Obrigada. por aqui, tá? Obrigada, Boa noite. querida. Eu não sei se tem mais alguma dúvida no chat, eu não sei se eu consegui ver tudo. Deixa eu ver. Perguntando se vai ser só presencial essa, né, Letícia? Essa aqui de Belém vai ser presencial, né, que é na nossa unidade, e vai ter uma outra turma que vai ser em Marabá, que é a Valéria, né, que está também aqui conosco, que é responsável. Aí Ah, pode falar legal, com ela. Vai ser uma em perfeito. Belém e uma em Marabá. Mas a gente tem Perfeito. também no formato remoto, que é Isso, no aberto para o formato. Brasil inteiro.
Isso mesmo. Perfeito, gente. Muito bom. Gente, eu quero agradecer os comentários positivos aqui no chat, agradecendo, elogiando a aula. Que maravilha, gente. Que bom. Vocês participaram comigo e fizeram esse momento aí, essa quinta noite ser especial, menos cansativa, né? Depois de um dia de trabalho, estou aqui no consultório, mas estou aqui super animada e cheia de energia com vocês, porque é muito bom falar sobre neuropsicologia. E aguardo vocês, então, né, no IPOG, seja no online, que eu também dou aula no online, ou no presencial, viu? Se vocês me encontrarem, por favor, sinalizem, falem para mim que vocês estavam assistindo essa aula, eu vou amar. Muito bom, gente. Então é isso, né, pessoal? Obrigada, professora. Obrigada. Obrigada, gente. Ô, Um prazer Daniela, falar com tô te vocês. esperando, hein, Daniela? Tô te esperando. Calma que eu já me formo, já eu me formo. Isso, tô te Passa esperando com rápido. alegria. Isso Obrigada. aí, gente, eu que Obrigada, agradeço. professora. Obrigada, Letícia. Obrigada, Valéria, pela atenção e carinho de vocês. Um beijo, gente. Abraço. Abraço, tchau, tchau.